Boa noite, Deus abençoe em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Primeiramente, eu vou dizer o porquê eu estou fazendo esses vídeos no YouTube, no Facebook, para edificar a tua vida como edificou a minha, transformar a tua vida como transformou a minha, não só a minha, como as pessoas ao meu redor, a minha família, e assim eu creio que edificará a tua vida e a tua casa também. E mais, o principal, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Ele é o poder de Deus para a salvação. De quem? De todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o gentil. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito. De fé em fé, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Então, se edifica a minha vida, edifica também a tua. Muitas pessoas publicam vídeo de piadas, de coisas que não edificam. Por que não edificam? Não, por que não publicaria um vídeo falando da palavra de Deus, que é viva, é água, que flui para a vida eterna? No livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, depois dos evangelhos, o apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele vai para Filipos, na cidade da Macedônia. E ali ele encontra algumas mulheres que se reuniam em oração nas margens de um rio. E ali uma mulher é convertida, chamada Lídia, vendedora de púrpura e temente ao Senhor. Deus abre o coração dela para que ela receba a palavra e Paulo, das palavras de Paulo, e ela se converte verdadeiramente a Deus. Nessas idas e vindas a esse rio, uma jovem possessa de espírito adivinhador, que dava muito, a Bíblia enfatiza, muito lucro, não era pouco, não era lucro, era muito lucro, aos seus senhores que cuidava dela, que adivinhava as coisas para as pessoas e ali recebia dinheiro em troca disso. Ela havia perseguindo Paulo e Silas, e Lucas também, porque Lucas escreveu o evangelho e diz nós, então ele está presente também. Ela persegue eles e diz: eis aí os servos do Deus Altíssimo, que anunciam a salvação. O Espírito disse isso. Não mentiu, adivinhou, sabia. Só que Paulo repreende: em nome de Jesus, retira-te. E o Espírito é retirado. Por quê? Não é todos que falam de Deus que merecem ser ouvidos. Temos que tomar cuidado e conhecer essa autoridade. Não é toda autoridade que está debaixo da autoridade de Deus. Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, expulsamos demônios, e ele responderá: não os conheço. Então, é muito importante, depois que esse espírito é expulso, consequentemente, aqueles senhores que cuidavam daquela jovem, que tinham esse negócio, se enfureceram contra Paulo e Silas. E levam ele aos pretores, à praça, às autoridades. E ali a multidão toda contra eles, as vestes deles são rasgadas, e eles recebem muitos açoites, e são levados presos, pedem ao carcereiro para o prendê-los. Eles são amarrados aos pés dele ao tronco, na prisão em segurança máxima ali. À meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar ao Senhor e orar. E os presos ouvem. Vem um terremoto e abre todas as cadeias de todos os presos, não é só de um, todas. Quando essas cadeias abertas, o carcereiro lança-lhe da espada e vai se suicidar. Por quê? Porque no Império Romano, se algum preso fosse solto ou fugisse sem a permissão ou fora do alcance de quem estava cuidando deles, eles pagavam com a vida, eles tinham que responder por aqueles presos. Então o carcereiro ia desistir da vida. A palavra diz que ele estava supondo, ele supôs que os presos haviam fugido. E o apóstolo Paulo repreende ele, diz: não lhe faça nenhum mal,
porque todos estão aqui. E depois que acontece isto, esse homem pede uma luz. Ele pede uma luz a Paulo e Silas. E ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles lhe respondem: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salvo. E depois a família dele ouve as palavras do Senhor, e é salvo ele e a casa dele. E depois eles regozijam, glorificam, estão alegres por terem crido em Deus. Eu estou resumindo, tá? Estou resumindo. Agora algumas lições importantíssimas. Primeiro, o propósito de Deus, na vida de Paulo e Silas, não estavam ali à toa. Foram açoitados, foram presos pelo próprio carcereiro, que depois Paulo ali repreende para ele não desistir da vida dele. Adoraram, à meia-noite adorando o Senhor, preso, com os pés amarrados a um tronco e adorando. Por quê? Adoração era o estilo de vida deles. Não estavam adorando para abrir cadeias. Estavam adorando porque era o estilo de vida deles. Adorador em espírito e verdade. Adora em qualquer momento. Esses são os adoradores que o Pai procura. Os adoradores que os adoram em espírito e verdade. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é só em verdade, não é só em espírito. É nos dois. Então aqueles homens estão adorando em espírito e verdade. Quando você adora em espírito e verdade, portas se abrem, cadeias se abrem, correntes se quebram e salvação aparece. Há um terremoto. A palavra diz que há um terremoto ali após isso. Se você olhar no mundo, o terremoto vem para destruir, para derrubar. Na palavra de Deus vem para quê? Para abrir, para trazer libertação. Olha a diferença. Então, nós vimos que quando abre essas cadeias, o carcereiro, ele, supondo que os presos haviam fugido, ele ia desistir da tua vida. É o ponto da palavra que eu quero conversar hoje. Suposição. Ele ia desistir da vida dele por supor que os presos haviam fugido. É essa área que o diabo trabalha. É nessa área que o diabo põe na sua mente, para você desistir, supor os seus problemas, as suas frustrações, os seus desafios não são do tamanho que você imagina. É porque você supõe que vai dar errado. Você supõe que não vai dar certo, porque o diabo trabalha contra você. Por que ele trabalha contra você? Vamos supor agora, estou falando quem aceitou a Cristo. A batalha é a mesma, a batalha é a mesma. Você mudou de lado. Quando você está no mundo, no pecado, você está fazendo a vontade do mal. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos filhos da ira, fazíamos a vontade da carne e estávamos debaixo da autoridade das trevas. Porque nós éramos manipulados pelo diabo, fazendo a vontade dele. Então ele não se preocupa. Ele te dá o que você quer, ele te oferece o que você quer, ele te leva onde você quer. A partir do momento que você vai para o lado de Cristo, aí a história muda, porque você passou para o outro lado da batalha. A batalha não terminou, você está do outro lado. Satanás não vai cruzar os braços e dormir e falar, tá bom, perdi. Não, ele vai investir contra a tua vida. Como? Tentando lhe desanimar, tentando lhe causar medo, tentando fazer você supor. Por quê? Porque quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Isso não significa que você é outra pessoa, você é a mesma pessoa, mas com a imagem de Deus. Porque Deus não quer cópia, Ele te transforma, Ele põe uma nova mente, Ele põe a mente dele na tua mente. E aí você passa a agir conforme os princípios de Deus. Então, Deus, olha o que Ele faz na nossa vida. Todos os pecados, os erros que nós cometemos, Deus cura, Ele trata as nossas feridas, assim como Ele sara as nossas feridas, assim como a palavra diz. E quando uma ferida é sarada, fica a cicatriz. Por quê? Para você olhar naquela cicatriz e lembrar quem te curou e quem você era. E aí você, além de lembrar e glorificar quem te curou, você também vai olhar e não vai cometer os erros que você cometeu. Só que Satanás, quando ele vai na tua mente, ele tenta fazer você ver ali uma ferida e não uma cicatriz. E você acaba acreditando que aquilo ali é uma ferida, sendo que ali é uma cicatriz que já está curada. Só que cicatriz é um lugar sensível. Por quê? Justamente para você olhar e lembrar de lembrar. Lembrar que Deus te curou e Ele merece toda a honra e glória. Para quando você estiver
no bom da vida, quando você estiver em descanso em Cristo, você glorificar o nome dele e não achar que foi você que conquistou ou que chegou aonde ele te levou, ou aquilo que ele abriu na tua vida, seja a área que for. Entendemos? Então a suposição, aquele carcereiro estava supondo que os presos haviam fugido, mas precisou de alguém. O alguém o quê? Que serve a Deus, Paulo. Paulo foi preso pelo próprio carcereiro que ele ajudou a não se matar. Isso é amar a vida, é amar a alma. Se eu amo meu irmão da direita, mas eu não amo meu irmão da esquerda, então eu não amo. Isso aí é circunstancial. Eu amo aquele da direita porque ele me oferece algo de bom, mas eu não amo aquele da esquerda porque ele não tem algo a me oferecer. Esse é o amor mundano. O amor de Deus ama todos. Ama até quem blasfema contra você, quem te persegue. Ama todos da mesma forma. Então, Paulo repreende. Não lhe faça nenhum mal. Por quê? Todos estão aqui. E aquele homem ouviu a voz. Então hoje você ouça a voz de alguém que está falando para você: pare, não faça mal contra você. Não lhe faça nenhum mal. Não lhe fira. Não lhe machuque. Não desista. Não deixe a tua vida para depois. Não faça isso. Sua vida ainda vai muito longe. Não desista. E aquele homem ouve a voz de Paulo e de Silas e não desiste. E mais um detalhe, ele pede uma luz. Nós homens temos um defeito muito grande. Homem não chora, homem não sente dor, homem não tem alma. Homem é super-homem. E não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Por trás de todo homem orgulhoso, por trás de todo homem vanglorioso, jactancioso, há uma ferida a ser tratada. Ouça o que eu estou falando. Todo homem orgulhoso e jactancioso, há uma ferida a ser tratada. Por quê? Porque ele precisa pisar em alguém, ele precisa mostrar que ele é forte para ele poder se sentir bem. E não é verdade, todos nós sentimos dor, desanimamos. Eu prego a palavra de Deus, mas quantas vezes eu desanimo? Um monte. É que eu tenho meu Espírito Santo que me edifica. Eu tenho irmãos na fé que me edificam e eu ouço a voz deles. Então nós temos que entender que nós somos humanos ainda. Mesmo crendo em Cristo, nós temos o Espírito e a carne ainda. Não fomos glorificados totalmente. Então nós precisamos admitir que erramos, admitir que precisamos de ajuda. E aquele homem, ele pede uma luz. Quando ele pede uma luz e fala: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso fazer? Isso é a pergunta que muitos precisam fazer. A verdadeira conversão é essa, é quando você precisa, pergunta: o que eu preciso fazer? E não o que Deus vai me dar, mas o que eu preciso fazer, não o que Deus vai me oferecer. Muitas vezes nós oramos e nós tratamos a oração como se a oração fosse um cardápio que você abre e escolhe, e o garçom tem que lhe dar. Não é assim. Oração é glorificar o nome do Senhor e a soberania dele. Jesus disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vontade de quem? A vontade de quem? A tua vontade. Assim na terra como no céu. Então nós oramos falando que seja feita a vontade de Deus, mas muitas vezes nós não agimos assim. Nós queremos que seja feita a nossa vontade. Ou então naquela área que nós estamos acostumados. Mas na área que dói, na área que machuca, na área que confronta, não, nessa área aí, não faz a tua vontade não, Senhor, deixa que eu faço a minha. Então aquele homem, ele pede pela salvação. E aí, aqui no versículo de número 31 do capítulo 16 de Atos, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos de sua casa. Que palavra que pregaram? De Deus. Não é qualquer palavra, não é qualquer evangelho, não é qualquer livro. A palavra de Deus. Só há salvação na palavra de Deus, não há salvação em outra coisa. Só em Cristo Jesus e pela tua palavra. Pregou a palavra para quem? Para todos, para ele e os da casa dele. Por quê? Porque às vezes eu aceito Cristo e acho que a minha família toda já é salva. Não é assim. A tua família vai ser salva através da tua influência, da tua vida, mas
Eles precisam ouvir, eles precisam orar, eles precisam crer, eles precisam ir na igreja, eles precisam comunhar, eles precisam ser batizados, eles precisam ter intimidade com o Senhor. Então, foi dessa maneira. E aí o que acontece? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, porque Paulo e Silas tinham sido açoitados, e a seguir foi ele batizado de todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Eu fui bem objetivo aqui, bem rápido. Não entrei em tantos detalhes, porque isso aí dá pregação para mais de hora. Mas você perceba que aquele homem que ia desistir da tua vida, se suicidar porque supôs que os presos haviam fugido, antes dele ter a certeza, antes dele confirmar, ele supôs e ele ia desistir da vida. Se o apóstolo Paulo não repreendesse aquele homem, dizendo para ele parar e não desistir, porque os presos ali estavam, no final dessa história não ia ser alegria, ia ser choro, e não ia ser só ele morto, a família toda, porque a família dele toda, a casa dele foi salva. Olha a tua vida como é importante para Deus. Olha como a tua casa é importante para Deus. Olha como a tua alma é importante para Deus. O princípio, o propósito é pessoal, mas não é individual. Que Jesus lhe abençoe e lhe encha de vida, lhe encha de graça e lhe encha de ânimo para você não desistir. Por quê? Porque não fugiram todos os presos. Eles estão ali. Não suponha aquilo que você não tem certeza ainda. Concretize. Tenha certeza primeiro antes de desistir. Aquilo que você está esperando, aquilo que alguém tentou te desanimar com negatividade, não ouça a voz dos lados, ouça a voz do Senhor. Como que eu ouço a voz do Senhor? Oração, intimidade com a palavra. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando contigo. Que Jesus lhe abençoe pelo poder da graça do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.